E para a gente encerrar, você pode falar rapidinho, Rodrigo, do Corinthians se reaproximando da Libra e da Globo? Sim, a gente teve 2 movimentos essa semana, né? Um é esse do Corinthians, ele está se reaproximando da Libra, teve na reunião da Libra durante a semana, informou que ainda está analisando ofertas, mas ele está mais próximo, já conversou inclusive com o fundo árabe Mubadala sobre uma antecipação de dinheiro, né? O Corinthians quer muito isso, não quer dizer que vai fechar, mas hoje ele parece estar se aproximando mais de ter um contrato com a Libra. Agora vai ter que aceitar os termos que estão postos lá para os outros times, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que já assinaram. Essa semana o Augusto Melo, presidente, deu uma declaração ainda falando assim, a gente quer um mínimo garantido, se ele quiser isso, aí realmente ele não vai fechar com a Libra, porque nem tem como a Globo e a Libra oferecerem essa proposta. Mas está indicando que o Corinthians está mais nesse caminho, e hoje saiu a notícia aí publicada primeiro pela Folha, de que 4 times da Série B, paulistas, né? 4 ou 5 agora, Ituano, Novo Horizontino, Ponte Preta, tá me falhando aqui, tô esquecendo o nome. Guarani. Guarani? Isso, Guarani não, o Guarani é o único que não, o PVC. Mas tem mais um aí que eu tô esquecendo. E aí eles estão deixando a Libra... Mirassol, isso aí. Estão deixando a Libra, estão indo para a Liga Forte União. Ainda vai ter que ver como que vai ser essa formalização, porque eles têm um dinheiro antecipado na Libra. E foi um movimento patrocinado pelo Reinaldo Carneiro Baixo, presidente da Federação, que já está há algum tempo promovendo a Liga Forte União em relação à Libra. E porque eles entendem que o contrato na Liga Forte União vai ser melhor, eles não estavam fazendo parte do contrato da Libra. Então estão saindo esses 4. Ainda tem umas questões aí, porque eles estavam presos por cláusulas de exclusividade, então a gente precisa ver como é que vai funcionar, mas eles já fizeram esse movimento para deixar e ir em direção à Liga Forte União. Então, se eventualmente um desses times subir para a Série A, a Liga Forte União vai ter mais times na Série A. Esses foram 2 movimentos que aconteceram essa semana, dessas semanas, assim, né, em progresso, né, um para um lado e outro para o outro. Esse movimento vinha acontecendo faz um tempo, estamos esperando muito o movimento do Corinthians, porque houve um momento em que esses clubes do interior de São Paulo estavam imaginando que o Corinthians ia no movimento e seria o líder do movimento, tipo, vamos junto com o Corinthians. Isso não aconteceu até aqui, mas eles estão entendendo que eles vão... O que deixou muito insatisfeitos os presidentes dos clubes do interior foi a primeira reunião de discussão com a Globo, em que houve uma semana em que não houve convite para que eles participassem. Aí o pretexto mas era uma reunião sobre Série A. Aí, na semana seguinte, os clubes convidaram para uma reunião dos clubes do interior e eles fizeram um simpósio com a Libra e com a Liga Forte União, os clubes do interior, e convidaram o Corinthians. E um dos presidentes, o presidente Novo, para ser claro, disse assim, nós vamos fazer com os presidentes da Libra o que eles não fizeram conosco, vamos convidá-los para uma reunião deles. Ou seja, eles estavam insatisfeitos com o tratamento que estava sendo dado para eles, ou seja, não, nós somos da Libra, vai ter uma reunião sobre direito de televisão, tudo bem que eu não estou na Série A, mas por que não me convidaram? Isso criou um ruído, mas o ruído já vinha vindo antes, como você falou, porque o Reinaldo Carneiro Bastos tem trabalhado isso muito, desde o processo que ia ter eleição na CBF, né? Ele se tudo tá misturado, digamos assim, né? A política da CBF, exatamente. A questão das ligas, está tudo em negociação ao mesmo tempo agora. A entrevista de Tite depois da vitória sobre o Palestino, 2-0 para o Flamengo, quando disse que conversaria com a diretoria do clube para entender quais seriam as prioridades do futebol rubro-negro em 2024, teve uma repercussão muito grande e distorções também. Estabelecer uma prioridade não significa desistir de um campeonato, significa que alguma competição ou algumas competições terão prioridade em relação a outras. Algo absolutamente natural no mundo inteiro, porque, como disse o técnico, é humanamente impossível jogar 3 campeonatos seguidos, ao mesmo tempo, simultâneos, com os mesmos jogadores. Para isso, se contrata uma quantidade maior de atletas. Para isso, forma-se um elenco. Mas no elenco você tem os principais, os destaques, os em melhor fase, os em tese titulares e aqueles que compõem o grupo. Vamos falar sobre isso, vamos explicar a situação e dizer para você qual é hoje, tá? Em abril de 2024, a prioridade do Flamengo. Então, gente,
O Flamengo chega na temporada, vai começar o Campeonato Brasileiro agora nesse final de semana. Tem um jogo domingo em Goiânia contra o Atlético, no Serra Dourada, ingressos vendidos para a torcida rubro-negra que vai ocupar metade do estádio, sendo reaberto o principal estádio do estado de Goiás. Não será no estádio do Atlético o jogo, é importante frisar isso, no Acioli, vai ser no Serra Dourada. O Atlético quer faturar pelo jeito, né? E vai faturar com toda certeza, porque o estádio ficará cheio. Mas o Flamengo entra nesse Campeonato Brasileiro, tá com uma ideia clara, isso pelo menos na sua cúpula, na sua diretoria. O Tite falava, né, na coletiva depois da vitória sobre o Palestino, como eu comentei na introdução do vídeo, que conversaria com a diretoria para entender qual a prioridade do Flamengo. E sempre há uma prioridade, né? Sempre há uma prioridade. Em 2019, por exemplo, o técnico era Abel Braga, e o Flamengo venceu o Corinthians pela Copa do Brasil 1-0 jogando no estádio corintiano em Itaquera. Gol do Arão até de cabeça. O jogo seguinte era contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E o Abel sinalizou que colocaria um time misto, um time poupando titulares para o jogo de volta contra o Corinthians, que aconteceria na quarta-feira seguinte. Esse jogo contra o Fortaleza foi num sábado, no estádio Newton Santos, no Engenhão, inclusive, não foi no Maracanã. Uma pessoa da diretoria do Flamengo chegou para o técnico, então, e disse, olha, nós estamos preocupados aqui com a nossa situação nesse comecinho de campeonato, porque o Palmeiras, que era o campeão do ano anterior, né, então, na época, o atual campeão, né, daquele momento, já abria uma vantagem sobre seus perseguidores, inclusive o Flamengo. E aí foi dado um recado para o Abel, olha, nós queremos ganhar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tinha vencido 2000 Brasil e não ganhava o Brasileiro há uma década, desde 2009. Então o Flamengo queria ganhar o Brasileiro. A prioridade do Flamengo em 2019 era ganhar o Campeonato Brasileiro, voltar a ser campeão da Série A. Isso foi colocado para o Abel. O Abel não gostou muito, achou que era uma intromissão no trabalho. Eu entendo de outra maneira. Eu acho que intromissão no trabalho é determinar quem vai jogar, escalar o time, dirigente se meter na escalação. Isso é uma espécie de intromissão no trabalho. Mas dizer para o técnico, que é funcionário do clube, seja ele qual for, que o objetivo do clube, a prioridade do clube é essa ou aquela, bem, o cara não é dono do clube. O técnico ele tem que seguir aquilo que o clube determina, que a instituição define como sua meta principal. Mas cada um tem o seu entendimento, o técnico preferiu sair, também já havia um desgaste. Antes, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo venceu de virada, a torcida apupou o Abel e preferiu ir embora. Bem, aí o Flamengo jogou contra o Fortaleza com o Marcelo Salles, o auxiliar técnico, né, fixo da época, apelidado de Fera, né? Ele foi o técnico naquela oportunidade, venceu por 2-0 do Newton Santos, depois derrotou com o gol do Rodrigo Caio o Corinthians no jogo de volta do Maracanã, na Copa do Brasil, avançou na competição, e seguiu em frente, depois viria o Jorge Jesus, aí o resto da história todo mundo se lembra, todo mundo conhece. É mais ou menos o que acontece agora. A prioridade do Flamengo hoje, tá? Pensando na temporada, eu não vou nem falar Libertadores, porque Libertadores sempre é a prioridade, é redundância dizer. Mas, nesse ano, o Flamengo quer buscar o título brasileiro. A prioridade do Flamengo é ser campeão brasileiro. Não significa que não queira ganhar a Copa do Brasil. Não significa isso. Tá? Estabelecer uma prioridade não significa que os outros títulos não vão ser tentados, que não se vai buscar. O que é uma prioridade? Você tem uma semana de Copa do Brasil e Brasileiro, 2 jogos. Digamos, o jogo do Brasileiro, o Flamengo brigando pela liderança, Copa do Brasil, você tem condições de repente poupar alguns jogadores, poupar na Copa do Brasil. Lá na frente pode mudar. Se o time abre uma boa vantagem na liderança da Série A, ele pode até poupar jogadores ali para jogar uma partida da Copa do Brasil com mais ênfase. Ou se ele estiver muito mal colocado no Brasileiro, aconteceu em 2022. Aquilo não foi escolha só do Dorival, foi uma decisão institucional do Flamengo. O Flamengo priorizou as Copas, e ganhou as duas, a Libertadores e a Copa do Brasil. E deixou de lado o Brasileiro, colocava reservas no Brasileiro. Ali a prioridade eram as Copas. Por quê? Havia uma distância para o líder de então, Palmeiras, e o Flamengo entendeu que era muito difícil alcançar o líder, então preferiu atacar no mata-mata e ganhou, por acaso, as duas competições. Prioridade não é deixar de lado um campeonato, e elas podem mudar de acordo com as circunstâncias. Isso é muito claro, gente. Por que estão discutindo tanto isso? E o Tite quer saber quais são as prioridades. Nessa altura, se não soube, vai saber, porque é isso que a diretoria vai dizer para ele, isso é uma informação. O Flamengo quer ganhar um Campeonato Brasileiro. Repito, não significa que não queira a Libertadores ou que não vai tentar tudo por ela. A Libertadores é uma prioridade fixa de todo clube que a disputa aqui na América do Sul. Todo mundo quer a Libertadores, ponto. Mas o Brasileirão, que é pontos corridos, e a Copa do Brasil, que é mata-mata, as competições domésticas,
os clubes vão buscar uma ou outra de acordo com várias outras situações. Por exemplo, ano passado, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Qual era a prioridade do São Paulo? Era a Copa do Brasil, porque o São Paulo sabia que não tinha elenco, não tinha time para brigar pelo brasileiro, tanto que ficou sempre muito longe da liderança. Em momento algum, foi candidato ao título. Então, mirou a Copa do Brasil. E se deu bem, foi campeão. Então, hoje, a prioridade do Flamengo é ser campeão brasileiro. E aí eu vou acrescentar um detalhe: o Palmeiras é bicampeão. Se vencer de novo, será tri. Como o Fluminense era bicampeão carioca e poderia chegar ao tri, o Flamengo impediu, eliminou o Fluminense. O Flamengo quer impedir que o Palmeiras seja tri. Há uma disputa dos dois aí pela hegemonia do futebol brasileiro. Isso é saudável, é legal. Se fosse o contrário, seria a mesma coisa. Então, hoje, a meta do Flamengo é ganhar o Campeonato Brasileiro. E aí é uma grande preocupação por conta, óbvio, dos desfalques que vão acontecer durante a Copa América. Enorme preocupação. E até dentro do clube o entendimento é de que não adianta contratar novos jogadores porque você vai inchar mais o elenco, né? E aí você faz o quê depois quando voltarem os convocados? Não tem jeito. E você faz um contrato de 3, 4, 5 anos com esses jogadores. Onde vai essa folha de pagamento? Qual o tamanho desse elenco? Não tem como. Vai ter que se virar com aqueles que vão ficar e com a base. Ainda assim, é um bom elenco, mas claro que vai custar caro. O Flamengo poderá, deverá perder pontos importantes durante 9 rodadas, né, do Brasileiro e 2 jogos da Copa do Brasil sem os jogadores que serão convocados para as seleções que vão jogar Copa América agora no meio do ano dos Estados Unidos. Então, hoje é essa a prioridade do Flamengo, tá? Entre o Brasileiro e a Copa do Brasil, para 2024, o Flamengo quer buscar o Brasileiro. É parecido com o que aconteceu em 2019. Até porque o Flamengo não lidera a Série A, lidera de verdade, não é ganhar a primeira rodada, um jogo, isso não é liderança. É liderar de verdade, com o torneio em andamento, assumir a ponta. O Flamengo não é líder desde o finalzinho do Campeonato 2020, já entrando em 2021 por conta da pandemia. Liderou no final e foi campeão. Não liderou nenhuma rodada para valer em 2021, no Campeonato 21, que o Atlético ganhou, de 22, que ganhou o Palmeiras, nem de 23, que o Palmeiras também venceu. É vergonhoso com esse elenco que tem o Flamengo sequer conseguir chegar à liderança do campeonato por tanto tempo, mais de 100 rodadas. Absurdo, ridículo, patético, né? Repito, alguém vai encontrar, liderou a primeira rodada do ano passado, não dá para contar. Você vence um jogo, você é um líder momentâneo. Liderança de verdade depois de percorridas algumas rodadas, aí você tem ali o líder do campeonato de verdade. Nem isso o Flamengo conseguiu, né? Foi campeão nesse período, ganhou Copa Libertadores, ganhou Copa do Brasil, mas é preciso que o Flamengo realmente busque ser competitivo na competição de regularidade, que é o Brasileirão, que é o título mais importante do país, e o Tite tem esse perfil, me parece razoável esse pensamento. Repito, não significa deixar a Copa do Brasil, isso pode mudar. Como eu falei, em 2022, o Flamengo não entrou no ano pensando na Copa do Brasil, em detrimento do brasileiro, mas percebeu ali que o ideal era atacar, e deu certo, foi uma estratégia correta. Mas hoje, quando o Tite foi conversar com os dirigentes, tá? O que deve acontecer a qualquer momento, se não, pode até já ter acontecido enquanto eu gravo esse vídeo, ele vai ouvir isso. O Flamengo quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Essa é uma meta do Flamengo para 2024. Mas, uma vez eu vou repetir, não significa que não queira a Copa do Brasil. Mas a meta, o objetivo maior é ganhar a Série A. E mais, lembrando de novo, Libertadores nem entra em discussão. Sempre é o objetivo de todo mundo. Quem é que não quer ganhar o torneio internacional? Todo mundo quer ganhar a Libertadores, até porque a Libertadores é um torneio que você não tem vaga garantida. Você se qualifica para ele via Copa do Brasil, Brasileirão, aí você vai jogar ou Sul-Americana, né, ganhando a Sul-Americana, ou ganhando a própria Libertadores, você vai para o ano seguinte. Você não tem vaga garantida. O Brasileirão, se você não for rebaixado, você joga todo ano. Copa do Brasil, se você não tiver muito mal no ranking, você joga todo ano. É diferente. A Libertadores tem esse desafio maior e, claro, é o sonho dourado de todo mundo, é a glória eterna, como se diz. Então, nem entra nessa discussão. Ok? Grafietti, você escreveu, como eu disse, um artigo muito interessante. Agora eu quero passar para a questão da dívida do Flamengo, né? Que caiu absurdamente, e aí a gente vai entrar nas questões todas envolvendo correção desse valor, aquela coisa toda. Mas a dívida do Flamengo ali, em 2013, estava na casa de 750 milhões de reais e o faturamento na casa de 200 milhões, né, se eu não estou enganado. E aí o balanço sai e lá consta um valor de dívida de 48 milhões de reais. Qual é a forma certa de calcular a queda nesse valor da dívida do Flamengo? É correção pela inflação? Não é, pelo que eu li? Não é? E por quê? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Tá, vamos lá. Isso é eu vou chamar de erro comum, mas é um erro comum mesmo. As pessoas acharem que você corrige corrige dívida pela inflação. O exemplo que eu dou é sempre esse. Se você pegasse o Flamengo lá em 2013, se ele devesse 100
e pagasse só os juros todos os anos dessa dívida, não paga o principal, paga só os juros, ele ia chegar em 2023 devendo 100. A dívida é a mesma, é exatamente a mesma. Ah, mas lá ela representava mais. A dívida é a mesma. O 100 que ele devia lá, eu não posso corrigir essa dívida lá de 2013 pela inflação, que daria 180, 200 milhões de reais, e dizer que ele pagou, reduziu de 200 para 100, porque não é verdade, a dívida continua a mesma se ele não pagou nada, pagou só os juros. Correção de dívida é juros e correção monetária, que tem que ser pago todo ano, ou todo mês. Se ele não paga, aí essa dívida aumenta. Então, conceitualmente, você não usa correção de dívida pela inflação para fazer estes cálculos. Qual é o cálculo que deve ser feito? A dívida do Flamengo, que eram 650 milhões mais ou menos, ele tinha um cronograma de pagamentos. Então você pega esta dívida e vai olhando quanto que ele pagou todo ano. Pagou 50 milhões por ano, mais juros e correções monetárias. Então você vai somando isso ao longo do tempo e diz, olha, desses 650 que ele tinha lá atrás, ele pagou 400 de principal e mais 200 de juros. Então ele pagou 600 daqueles 650 iniciais. E essa evolução é que tem que ser feita no tempo para saber justamente qual foi o valor amortizado da dívida. O que o exercício que eu preparei, enfim, a análise que eu fiz mostra? O Flamengo lá em 2013, e isso é o mais importante dessa história toda. Se eu pegar o valor frio da dívida total, ele praticamente não caiu. Se eu pegar o número de 2013 e o número de 2023, é mais ou menos o mesmo, ali em torno de 650 milhões de reais. Aí você vai dizer, mas o Flamengo não pagou dívida? Pagou e pagou muito. A composição da dívida lá em 2013 eram 70% de impostos atrasados, acordos trabalhistas, problemas do passado e um pouco de dívida bancária. O que o clube fez nesses 10 anos? Ele reduziu essa dívida de legado, essa dívida do passado, foi pagando toda ela até chegar a 150 milhões de reais, então ele sai lá de pouco mais de 500 para 150 milhões de reais e trocou por dívidas atuais, por dívidas de reforços de elenco, por dívida de contratação de atleta, que significa olhar para frente, porque eu estou reforçando o elenco hoje, estou contratando atletas agora para me dar títulos hoje, amanhã e depois. Então, o mais interessante da conta do Flamengo é quanto que ele pagou de dívida ruim, que foi na ordem de 600 milhões de reais, e como ele troca o perfil da dívida, de uma dívida ruim, uma dívida que está corrigindo um passado, para uma dívida que está olhando e mirando o futuro. Então, o grande lance dessa análise, o que trouxe essa análise ali no final, a hora que eu olhei os números, foi justamente isso. Né? A dívida hoje é muito menor, proporcionalmente, porque o montante é o mesmo, mas a receita foi multiplicada por 6, e ela tem o mesmo valor, e o perfil dela é um perfil muito mais inteligente, muito mais positivo do que ele tinha lá em 2013. Então, Grafietti, hoje o Flamengo aparece com 48 milhões em dívidas. Você acha que dá para zerar isso para o ano que vem? Esta dívida, sim, mas o clube vai continuar fazendo outras dívidas. Né? Tem dívidas de aquisição de atletas que dão cerca de 300 milhões de reais. Essas dívidas vão continuar e é natural que elas continuem, porque o clube continua se reforçando. Então, cada atleta que ele contrata é uma dívida que ele tem que fazer, porque ele vai pagar em 2, 3 anos. Só que isso está gerando valor agora. Então, assim, eu não vejo nem necessidade de reduzir essa dívida a zero. Essas dívidas menores, mais caras, se ele reduzir a zero, ok. Mas as dívidas de aquisição e contratação, elas são saudáveis, porque além de elas não terem juros normalmente, elas têm lastro, né? Elas trazem um atleta que vai reforçar o elenco. Então, eu não me preocuparia hoje com redução de dívida a zero do Flamengo, porque essas dívidas vão continuar, especialmente essas de aquisição de jogadores. Se o Flamengo fosse uma empresa, quais seriam os valores dos ativos do clube? É possível quantificar isso? Assim, dá para quantificar o que seria o valor do Flamengo, né? O valuation do Flamengo, quanto vale o Flamengo. Então, tem inúmeras técnicas para se fazer isso. Você pode fazer aqui, eu vou falar um pouco de financeiro aqui, mas tem lá fluxo de caixa descontado, que é pegar quanto o Flamengo gera no tempo e trazer a valor presente para ver quanto que vale isso. Tem uso de múltiplos, que na Europa é muito comum, eu criei até alguns modelos, né? Tem algumas formas de pensar. Então,
quando você olha isso, os cálculos que nós fazemos com base na receita de 1 bilhão e 300 do ano passado, é que o Flamengo vale alguma coisa em torno de 5 bilhões, 5 bilhões e 200, por conta de um múltiplo alto em cima de uma receita muito grande. Então é um clube que tem como valor isso mais ou menos aí na casa dos pouco mais de 5 bilhões de reais. 5 bilhões, ou seja, se o Flamengo fosse vendido, o comprador teria de pagar 5 bilhões de reais, é isso? Aproximadamente isso. Esse é mais ou menos o valor que eu estimo para o clube. É o clube, então, com o maior valor de mercado no futebol brasileiro? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque normalmente essa conta, se for usar o sistema de múltiplos, por exemplo, que é um multiplicador da receita. Como o Flamengo tem uma receita gigantesca, né, dentro do futebol brasileiro, então ele certamente tem uma vantagem em relação a qualquer outro clube, seja pelo tamanho da receita, seja porque o múltiplo que se aplica a ele é maior, dado a sua maior capacidade de competitividade.